O programa Arte na Tela desta semana traz mais uma vez Cláudio Fontes. E ele vai nos mostrar suas pinturas, desenhos, aquarelas. Vai revelar a outra face do artista arquiteto. Formado em arquitetura pela Universidade do Brasil, Cláudio nasceu em Miradouro, Minas Gerais. Estado de tradição artística, mas se criou em Muriaé. A paixão pela arte começou cedo, ainda na infância. Quando menino, gostava de desenhar, retrato dos colegas e caricatura dos professores. Mas foi na faculdade, cursando arquitetura, que o artista aflorou. E a arquitetura artística predominou sobre a comercial. Cláudio, fala um pouquinho sobre o Monumento à Paz. Bom, esse foi um dos meus últimos projetos de arquitetura. Foi um trabalho que eu fiz para Muriaé, a cidade de Minas Gerais. Havia uma nascente, há uma nascente no alto de uma serra, numa estrada federal. Então, eu precisava aproveitar essa nascente. Precisaria ter qualquer ideia que valorizasse essa nascente. E o local é muito bonito, não é? Fica perto de Muriaé. Então, eu resolvi fazer um monumento à paz, que é uma mão aberta, em que jorrando água entre os dedos, para que simbolize um cumprimento fraterno, para que irradie uma energia pacífica, como é o cumprimento da mão aberta. E com a água rolando entre os dedos, essa mão possui uma altura de um prédio de 6 andares, equivalente a um prédio de 6 andares. Vai ser obra em concreto, com planos superpostos ou a mão estilizada. Eu tive, na época de apresentação do projeto, fiz um pequeno memorial que gostaria de ler, explicando a necessidade de peças, de monumentos como esse, para melhorarmos a qualidade de vida da nossa cidade, até do nosso planeta tão carente de paz, não é? Tão carente de fraternidade, essa coisa. Então eu expliquei do seguinte: como o elemento terra está relacionado ao nosso corpo físico, o elemento água está relacionado ao nosso corpo de sentimento. Uma mão aberta, como indicada no nosso projeto, representa um cumprimento amistoso, uma anunciação, emanando energias fraternas, sentimentos de paz. Nunca, talvez, o mundo em que vivemos precisou de tanta paz como está precisando agora. O projeto que apresentamos visa valorizar, através do elemento água e da mão aberta que confraterniza, este sentimento. Uma pequena contribuição e uma iniciativa para que possamos melhorar, na medida do possível, o ambiente, a cidade, o mundo em que vivemos. Uma mão que anuncia com a água escorrendo entre os dedos, generosa, mostrando que além da violência podemos também irradiar a paz que todos procuram. Esta mão com a água fluindo e transbordando, erguida no alto e visualizada por quem passa pela estrada,
entrada, por certo, valorizará o objetivo principal pelo qual foi encomendado o presente projeto. Bastante sintonizado com o espírito contemporâneo de Brasília, onde a arquitetura urbana é moderna e simétrica, o prédio Geneve, de Cláudio Fontes, chama atenção pela beleza, harmonia, aconchego e funcionalidade. A arquitetura do artista é moderna, ao mesmo tempo que barroca e colonial, com varandas, arcos de mármore, paredes de cerâmicas decoradas, jardins, vistas celestes, muita luz. Falar sobre os outros projetos, que inclusive aqui em Brasília tem vários exemplos, de como você vê a arquitetura artística, porque você é um arquiteto artista. Muito obrigado. Bom, um dos projetos mais importantes que eu tive a oportunidade de fazer em Brasília foi o prédio, foi o edifício Geneve, é um prédio de apartamentos duplex. Esse projeto foi uma ideia que nasceu de um grupo que se formou, foi um grupo que se formou. E eu, então, tive a ideia de usar o duplex, que se adapta bastante a Brasília, porque o gabarito é par, são 6 pavimentos. E fiz esse projeto procurando, na medida do possível, criar algumas inovações. Eu fiz um imenso shed, que vocês podem ver, criando o apartamento do porteiro, do faxineiro, os vestiários, com uma iluminação muito boa e uma ventilação também muito boa, e em que ele possui o seu jardim e a sua privacidade. Então, fazendo isso, eu criei eu limpei o pilotis, conforme eu falei, e criei esses pilares que formam como se fosse um túnel, até é apelidado aqui, esse pilotis é apelidado túnel do tempo. Outra inovação também que eu fiz nesse prédio foi criar uma cobertura. Mas eu fiz usando a ideia básica do Le Corbusier, os 4 pontos. Esse prédio ele apresenta a estrutura independente, a fachada envidraçada, o terraço-jardim. O terraço-jardim. Foi nesse ponto que eu fiz esse terraço. Para Ayala, como arquiteto, Fontes assume o predomínio do sentido artístico sobre o comercial. A linguagem neste campo é sinfônica, lida com materiais nobres e brutos, desenvolve sequências, integra a obra de arte de outros criadores aos projetos que cria, como, por exemplo, Atos Bulcão, presente em todos os 24 apartamentos e em várias áreas do edifício Geneve. Cláudio, observando o prédio, a gente vê que ele é super moderno, super bonito, mas de repente você vai da modernidade para o clássico. A gente vê colunas, a gente vê lajotas coloridas. Eu acho que nós temos sempre que ter, como diz Oscar Niemeyer, que dá a contribuição em cada projeto. Mas também, repetindo agora o Iberê Camargo, nós temos que considerar a história da arte também, não é? Eu acho que a inovação não representa você cortar, não é? Você romper. Não é necessário romper. Há necessidade, creio eu, de você falar a linguagem do seu tempo, mas também vendo o que os outros fizeram e fazendo nessa linguagem. Não é? E outra coisa maravilhosa que você faz é a integração da sua arquitetura
com o trabalho artístico de outras pessoas? Eu tive a oportunidade também, a grata satisfação de ter a colaboração desse artista tão homenageado e tão querido aqui em Brasília, que é o Atos Bocão. E nesse prédio há uma coisa muito interessante que difere até, eu tenho a impressão que somente em algumas obras do Lelé o Atos teve uma colaboração tão ativa, tão intensa, porque são 24 apartamentos. E em cada apartamento há um painel em mármore e granito do Atos Bocão, que é uma coisa, além de ele ter feito também para a cobertura os seus famosos azulejos. Então, é uma beleza o trabalho dele, não é? Ele, na época, eu convidei-o e ele aceitou com a maior satisfação e o que me deu muita alegria. Eu ia dizer isso, é um carinho, é uma gratidão, vamos dizer para o Atos, poxa, eu admiro demais o senhor. Eu tenho muita admiração pelo trabalho, não só pelo trabalho, como também como ser humano e também pela criatividade dele e também como o grande artista que ele é. O Geneve, ele, além da cobertura, como eu falei, nós temos a solução duplex e temos também a casa de máquinas dos elevadores. Está situada no segundo subsolo, limpando também, usando novamente esse termo, aquelas coisas, aqueles mostrengos ou aquelas protuberâncias desnecessárias que aparecem, inevitavelmente, na arquitetura de prédios que a casa de máquina fica em cima, não é? Eu limpei, e então nós temos a torre circular, que é a torre de circulação vertical, os elevadores, a escada, e temos em cima a caixa d'água, como que pousando em cima, e ela à noite, ela tem uma iluminação indireta, fica muito bonito, muito interessante. Outro detalhe do prédio também é que eu tive a oportunidade, como pintor, são 4 portarias, para cada portaria eu fazer um quadro com as formas do prédio. Fala também como é que você resolveu a questão da portaria. Bom, a portaria, quando o prédio foi construído, esse prédio tem 27 anos, durante muitos anos, o porteiro ficava, não havia necessidade de ter esses circuitos eletrônicos, essa parafernália eletrônica toda que existe hoje. Então, não tinha uma portaria localizada. Mas com a necessidade, dada a violência, houve a necessidade de fazer uma portaria. Então eu fiz uma portaria envidraçada, com a forma trapezoidal, que é a forma que existe no prédio, como que uma rima eu fiz. A portaria então envidraçada, em que ela não interfere no pilotio para dar aquela sequência, aquela surpresa mesmo que forma o pilotismo.